Silvaneide, minha amiga, boa noite. Tudo bom com você? Tudo em paz? Vou dar início à live, tô aqui lembrando as pessoas, entrei um pouquinho atrasada, mas que bom que eu já tô aqui. Seja bem-vinda, Cleici, Elissandro, meu amigo, boa noite. Vamos falar aqui sobre melhor rotina para se trabalhar em casa. Melhor forma de se trabalhar em casa. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos encaminhando a live para os amigos, convidando para estarem aqui com a gente essa noite. Coloquei aqui já fixando o tema, melhor forma de se trabalhar em casa. Agora eu tô enviando esse aviãozinho aí, envia você também, chama todo mundo para cá para fazer parte dessa live. Já enviei aqui para 20 pessoas, envia você também, chama os amigos. Eu vou trazer aqui, a gente vai conversar sobre muitas coisas, inclusive o tema de hoje, né, que é home office. Vamos falar um pouco de rotina, de como melhorar esse desempenho aí trabalhando de casa, né? Ainda tem muitas pessoas trabalhando em home office, outras tentando se reinventar e outras tentando aí se descobrir. Será que eu consigo trabalhar da minha própria casa? E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Que bom tê-los aqui, maravilhoso. Silvaneide, tudo bom? Tudo em paz? Eu também já enviei, olha aqui que coisa boa. Então vamos lá, vamos dar início a vocês que estão aqui. Marcos Túlio, acabei de acessar aqui a live, cheguei um pouquinho atrasada hoje, seja bem-vindo, meu amigo. A gente vai falar um pouco sobre esse tema, melhor forma de se trabalhar em casa. Vou trazer aqui muitas dicas para quem deseja empreender e como fazer isso. Eu vou falar sobre isso também, sobre empreendedorismo. Então vale a pena conferir, viu? Então vamos lá, já tenho aqui Marcos Túlio, Silvaneide, Cris, minha maninha entrou aqui agora, a Liliana Castro. Sejam bem-vindos e eu vou falar sobre esse tema. Melhor forma de se trabalhar em casa. E também vou falar sobre empreendedorismo, vou trazer muitas dicas aqui que vai ajudar você nesse processo, tá bom? Vem aqui, gente. Chegou uma princesinha. Olha. Oi. Dá oi aí pro pessoal. Fala oi. Oi. Diga oi, eu sou Vitória. Eu sou Vitória. Fala altinho, assim como você costuma falar. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Beijo, vai lá. Fica de pertinho aqui. Não, aí mamãe fala com você já, tá? Recebi uma convidada especial aqui na live. Minha amiga Clarice, que bom que você tá aqui. Eu vou falar a melhor forma de se trabalhar em casa. Gilvan tá aqui também. Vamos lá, vamos dar início, vamos falar sobre esse tema, melhor forma de se trabalhar em casa, falar de home office, vamos estar aqui trazendo detalhes sobre empreendedorismo também. Então, vou dar início e já as pessoas chegam e acessam a live. Então, vou dar início e vamos conversar. Gente, estamos vivendo um momento desafiador. Muitas pessoas precisaram se reinventar nessa pandemia. Existem professores fazendo seu trabalho em casa. Por exemplo, eu estou aqui fazendo live, faz parte do meu trabalho. E estou na minha casa. E é claro, Lilian, como é que funciona tudo isso? Trabalhar de casa, como é essa dinâmica? Então, a gente se deparou com uma pandemia, a gente se deparou com novas tecnologias, a gente tendo que aprender sobre novas estratégias, plataformas. Muitos profissionais, muitas pessoas precisaram se reinventar. Todos nós precisamos e nos reinventar e ainda estamos nesse processo. O processo é contínuo de reinvenção, de inovação, de novos aprendizados. Então, meus amigos, quando eu trouxe esse tema hoje, a melhor forma de se trabalhar em casa, é justamente para a gente poder conversar um pouco sobre isso e eu gostaria que vocês interagissem comigo. Então, eu já faço a primeira pergunta. Responde para mim. Você trabalha em casa? Coloca aí. Sim, não, eu precisei trabalhar por um tempo. Compartilha aí, escreve no chat. E, de repente, você tem vontade de trabalhar em casa?
Lília, eu tenho um filho, eu gostaria de trabalhar em casa, eu não gostaria de ter que sair e deixá-los. Então, eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente. Escreve aí. Eu não trabalho em casa, mas eu gostaria. Ou eu trabalho em casa, eu não gostaria de trabalhar em casa. Já tentei, eu quero que você aqui compartilhe comigo, conversa e mostra pra gente como é que tá a sua realidade hoje. Olha aqui, a Minéia, minha amiga, disse aqui, eu trabalhei em casa há muitos anos. E como foi sua experiência, Minéia? Conta pra gente como foi sua experiência. Ó, Clarice aqui, sim, e muito. Aqui, sim, amei essa experiência porque eu ficava próximo dos meus filhos. Olha aqui, que contribuição. Quanto que foi importante para o desenvolvimento dos seus filhos? Eu tenho certeza que sim, né? Cristina Facioli aqui também dizendo sim. Então é isso. Algumas pessoas já estão trabalhando em casa, outras gostariam de trabalhar em casa para ficar mais perto dos filhos ou poder ter ali uma rotina distribuída e com prioridades. Eu também já me deparei com alunas minhas e mentoradas e clientes que dizem assim, Lilian, eu estou passando um grande desafio, eu não consigo trabalhar em casa. Por quê? Meus filhos, eles são imperativos, não dá para trabalhar porque eles fazem muito barulho, eu não consigo me concentrar, eu não sei se dou conta da casa, das crianças ou se cuido do meu trabalho. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Existe essa possibilidade de você poder organizar isso e fazer com que o seu trabalho em casa, de fato, ele seja proveitoso e que você consiga, de fato, ter os melhores resultados, mesmo trabalhando de casa. E a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, olha, eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, mas é importante, imprescindível, sentar com todos os membros da sua casa, conversar com os membros da casa, falar da importância de trabalhar em casa e da importância da contribuição deles. Então, as pessoas do lar, que compõem o seu lar, que sejam filhos, que seja o seu esposo, que sejam outras pessoas, precisam entender o quanto que é importante que você esteja bem para que você possa gerar resultado no seu pilar profissional e o quanto que vai ser incrível para eles também ter a sua presença. Então, não é para ser uma mãe aí profissional, estressada, e fazer com que as crianças não respeitem esse seu momento. Eu sei que não é simples e não é fácil. No início, realmente, é muito trabalhoso, mas é possível sim. E eu conheço e vejo várias alunas minhas e mentoradas que estão conseguindo se sobressair nesse momento de pandemia trabalhando em casa. E para isso precisa se ter rotina. A gente vai falar sobre tudo que precisa ter. Mas é necessário primeiro, é o que eu quero, eu acho que vai ser muito bom para mim, acredito que vai ser muito bom para minha família, eu preciso realmente desse diálogo, eu preciso construir isso se eu ainda não tenho. Então, é um processo de construção, é um processo de estratégia, é um processo do querer e é um processo de desenvolver aquilo que você quer. Então, para tudo tem solução, a maioria das coisas sim. Então, a gente tem que pensar, para tudo tem solução ou a maioria das coisas sim, a maioria das coisas tem solução. Então, com esse pensamento, é o que eu trouxe para vocês aqui, algumas dicas de como para quem ainda não trabalha em casa ou quem deseja trabalhar, e como melhorar essa dinâmica para que você consiga ser aí uma mãe, uma esposa e ter resultados tanto no seu pilar profissional quanto pessoal. Eu ouvi um feedback de uma influenciadora digital, ela compartilhando, dizendo que ela é empreendedora, ela é mãe, enfim, assim como eu. E eu achei muito interessante ela dizer, ela disse assim, as mulheres acham que é impossível a gente trabalhar dentro da nossa própria casa. Então, ela é mãe com 29 anos, ela tem 3 filhos, né? Eu tenho 40, eu tenho 3 filhos, ela tem 29, já tem 3 filhos, e os filhos dela são pequenos. E ela disse que desde o nascimento deles, ela tem uma rede de apoio, é claro, mas ela sempre deixou muito claro para o esposo, para todas as pessoas que conviviam, que davam esse suporte para ela, o quanto que era importante para ela trabalhar dentro da sua própria casa e conseguir conciliar isso, e que precisavam muito do apoio de todos, do entendimento de todos, porque ela não estava em casa apenas como mãe e como esposa, mas que ela estava como mãe, como esposa e como profissional, e todos da casa precisam entender isso, e é possível isso. Então, quando eu iniciei o ano passado,
que eu estabeleci uma meta de crescer nas redes sociais, inclusive nesse Instagram, porque eu tenho um outro Instagram que é do Instituto Lilian Kochiyama, que é da minha empresa de treinamentos, de mentoria, de palestras. E eu decidi criar esse outro Instagram aqui, que é para trabalhar com mentoria e falando para as mulheres, né? Trazendo aqui uma linguagem, trazer muitos convidados para a gente estar falando sobre diversas áreas da vida. Então, eu criei esse outro Instagram como minha marca e com o meu nome para poder aí contribuir com a vida das pessoas e principalmente das mulheres, mães e profissionais. Então, eu estabeleci no início da pandemia que eu não parava, fazendo muitas palestras e treinamentos todos os dias nas empresas, atendendo, muita correria no campo presencial. E eu decidi durante 15 dias que eu não iria trabalhar, então cancelei toda a minha agenda presencial, porque foi bem no início da pandemia, na verdade, a maioria das pessoas cancelaram tudo e eu cancelei para poder ficar exclusivamente em casa. E eu vou dizer para vocês que eu trabalho desde os 11 anos. E eu nunca fiquei tanto tempo em casa como eu estou agora. E eu vou ser muito sincera para vocês, que eu estou amando muito essa convivência maior com a minha família. Então, eu percebi mais amor, mais proximidade, eu pude perceber algumas coisas individualizadas dos meus filhos, eu pude amar ainda mais o meu esposo, enfim. Então, muita coisa boa aconteceu também e eu estabeleci que eu não iria perder o contato com o meu público, que eu ia crescer isso, que eu ia crescer, que ia usar essa estratégia. Então, eu decidi que iria atender várias pessoas online, gratuitamente. Esse foi um projeto que eu fiz no início da pandemia, um projeto social. E eu lancei aí o projeto de atender pessoas pelo WhatsApp gratuitamente. Então, eu me virei nos 30 e consegui atender muitas pessoas no Brasil inteiro, gratuitamente, para poder contribuir com a sanidade mental dessas pessoas, uma forma de contribuir com o emocional delas, até porque todos nós ficamos muito assustados, né? Então, da forma que eu estava ali contribuindo com as pessoas, eu estava também contribuindo com a minha saúde mental e podendo estar ali atuando no que eu mais amo fazer, que é cuidar e desenvolver pessoas, né? E aí eu decidi, eu vou fazer 100 lives, eu vou trazer convidados, eu vou movimentar, porque eu amo ter contato com pessoas e eu amo gente, eu amo poder contribuir. Então, comecei com esse projeto e consegui aí cumprir a minha meta de 100 lives. E eu conversava muito com minha família, falando da importância desse projeto, que eles tinham que estar do meu lado, que eles tinham que contribuir comigo. E teve um episódio uma vez que meus filhos deram o maior show, choraram, eles brigaram entre eles. E eu fiquei muito chateada nesse dia, eu estava com uma live muito importante, tinha muito barulho na live, e eu fiquei extremamente chateada. E quando terminei a live, eu coloquei assim, todos eles encostadinhos na parede, e eu realmente me posicionei com firmeza e expliquei para eles que eu já tinha conversado e o quanto que isso era importante e o quanto que eles estavam afetando esse projeto e esse trabalho. Então, precisamos conversar, dialogar e em algum momento sermos firmes e em fazer com que as pessoas da nossa casa entendam o quanto que trabalhar de casa é importante não só para nós, mas para todos, e eles entenderem que cada um tem que ter o seu espaço. Então, meus amigos e minhas amigas, se vocês desejam aí, tenham a mente de trabalhar de casa, de ficar mais tempo com sua família, de criar esse ambiente profissional e pessoal para poder estar perto de quem você ama, isso é possível. Então, a primeira coisa é o diálogo. É você falar para essas pessoas o quanto que seu projeto é importante, o quanto que você se posicionar é importante, o quanto que o seu trabalho é importante. Eles precisam entender qual é a sua missão, qual é o seu legado. Eles precisam ter consciência do que é o seu trabalho, do que realmente você faz e o quanto isso é importante para a sua sanidade mental, para o seu sucesso, para a sua carreira. E que se você estando bem, eles vão estar muito bem também. Então, é deixar isso muito claro. Então, comunicar. É necessário comunicar. Não fica só para você. Não traz
faz o trabalho como um fardo, mas faz o trabalho como um prazer, que é uma missão, que é um legado, que é um propósito, que é uma coisa que vai ser não só bom para você, mas que vai ser bom para todas as pessoas que estão na sua casa. Então, eles precisam entender precisa entender o quanto que é importante. Então, comunicar, diálogo, fale, converse, quantas vezes for necessário, se posicione quantas vezes for necessário, se comunique, fale para eles com verdade, com amor, com carinho, com muito respeito, certo? E um outro ponto é que é necessário que a gente tenha uma rotina. Então, por exemplo, todas as vezes que eu venho fazer live, eu vou fazer algum trabalho, eu vou fazer algum atendimento, a minha empresa, que trabalha também com recrutamento e seleção, o Instituto Lilian Kochiyama, então eu faço muitas entrevistas online. Então, eu fazia isso já, mas fazia de forma quando um candidato estava em uma outra cidade. Então, hoje eu faço com, às vezes, candidatos que estão aqui, até para evitar esse contato com tantas pessoas diariamente por conta da pandemia. Então, acaba que eu entrevistando várias pessoas durante o meu dia e estou na minha casa. Então, eu já estabeleço uma rotina, já comunico, não entre no meu escritório, não entre no meu quarto, porque agora eu vou entrevistar pessoas, esse é o meu trabalho, então todos entendem, ninguém me incomoda. Hoje mesmo, às 9h10, eu tinha uma entrevista para uma rádio. Eu fui entrevistada por uma rádio, então todos já sabiam, disse, ó, 9h10, eu não vou poder estar com vocês, eu vou estar à disposição da rádio, vão ser apenas 20 minutinhos, então não entre no meu escritório, não bata na porta, enfim. E se for algo urgente, aí sim vocês podem me chamar, enfim. Então, você precisa comunicar, você precisa deixar muito claro, você precisa dizer para as pessoas que convivem com você o quanto que está sendo incrível você estar presente dentro da casa, mas que você precisa, de fato, ter o seu tempo, o seu espaço, certo? E um outro ponto, comuniquei quantas vezes forem necessários, os filhos entendem muito. E você comunicando, falando do seu propósito, do seu legado, do seu trabalho, quanto que isso é importante para você. Então, comunicar. E você precisa ter clareza sobre sua rotina. Sua rotina precisa estar claro para as pessoas da sua casa. Eles precisam compreender a sua rotina. A sua rotina precisa estar dentro de uma agenda que todos vão saber como é que é a sua rotina. Então, por exemplo, eu decidi nessa pandemia, eu tenho 3 filhos, então eles têm aulas. Eles estão nesse momento de aula online, semana online, e outra semana eles estão presencial. Então, eu decidi que quando eles tivessem aula online, eu não ia agendar nenhum trabalho pela manhã, que eu ia estar exclusivamente aqui com eles, à disposição para dar o suporte que eles precisarem nas aulas online. Então, são decisões que são importantes. No meu caso, eu sou uma profissional liberal, eu sou autônoma, então eu consigo fazer isso, mas quem é CLT, né, que é funcionário, já não consegue essa dinâmica, mas existem sim algumas empresas que estão liberando os seus funcionários para fazer os seus trabalhos de casa, no processo aí, a gente ouve muito falar no home office, né, o escritório em casa. Então, tem muitas empresas que estão liberando seus colaboradores para trabalhar em casa. Então, por exemplo, eu me visto para trabalhar. Então, eu posso entrevistar apenas aqui fazer um processo online, ou fazer uma live, ou entrevistar pessoas, ou fazer a mentoria, ou atender pacientes enquanto psicanalista, mas eu me visto para trabalhar. Então, não é porque você não sai para ir ao local de trabalho que você precisa estar desarrumado. Então, isso não funciona. Você precisa se arrumar para ir trabalhar, mesmo que esse trabalho seja no escritório da sua casa ou até mesmo no seu quarto, eu não sei qual é o ambiente que você utiliza para o trabalho. Então, por exemplo, estou aqui em uma live com vocês e eu faço questão de me arrumar, de me vestir muito bem para estar aqui conversando com vocês. Então, se vista para trabalhar. Faça isso porque sua mente entende e você automaticamente já se torna um pouco mais motivada e mais entusiasmada quando de fato você se arruma, e até as pessoas da sua casa vão entender. Vai dizer, poxa, ela está arrumada para trabalhar. Então, inconscientemente, todos já estão ali ensaiados e percebe já que você está pronta para o trabalho, que seja da forma que for, mas você está pronta. Então, se arrume para trabalhar, né? Se arrume, comunique com as pessoas da sua casa, informe para eles o quanto que esse trabalho é importante, que eles precisam contribuir com a sua rotina. Então, estabeleça uma agenda clara, uma agenda compartilhada, para que as pessoas da sua casa saibam, opa, essa semana eu estou em aula online, os filhos sabem, minha mãe vai estar em casa.
Então, na outra semana que eu vou estar na escola, a mamãe vai estar trabalhando. Então, deixa tudo muito claro, tudo muito definido, tudo muito organizado, para que todos entendam e que essa agenda seja de fato compartilhada. E falando aí para as pessoas da sua casa o quanto que é importante essa organização. Então, se arrume para trabalhar mesmo em casa, se vista, coloque uma maquiagenzinha básica, coloque o seu salto, mas esteja sempre pronta, mesmo trabalhando de casa. É importante que o seu cliente, que ele possa te perceber, você muito bem ali no seu cantinho, com uma imagem bem legal, bem positiva. Então, crie uma rotina também de horários. O horário que você vai acordar, o horário que você vai atender, o horário que você vai fazer isso. Então, estabeleça rotinas, deixe essa agenda clara para todas as pessoas que convivem com você, para que eles não te incomodem nesse processo. Lilian, mas eu tenho filhos pequenos, é muito desafiador. Porque, por exemplo, eu trabalho com doces, bolos em casa. E eu tenho filhos pequenos e eles ficam mãe, 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 mãe. E esse nome mãe é o nome mais doce, né? E eu não digo só as criancinhas pequenas, tem os adultos também que às vezes não acham uma coisa, não acham outra, enfim. Então, é bastante importante que todos da sua casa entendam que no momento que você está ali fazendo seus salgados, seus bolos e os seus doces, eles vão ter que aprender a ter autonomia, a não ser que sejam bebezinhos. E que de repente, nesse momento, por serem bebezinhos, até 3 anos, que precisa de bastante cuidado, que você esteja de olho, você vai ter que criar um ambiente para essa criança, um cercadinho com muitos brinquedos, né? Você vai precisar de uma pessoa para poder ajudar ali, uma babá, enfim. Vai precisar de rede de apoio para poder contribuir com você. Então, tudo que for muito organizado, tudo que for muito planejado, tudo que for muito comunicado, é possível essa organização. Olha aqui a colega contribuindo aqui, faz doces, bolos, brownie, né? Minha vida, essa é a minha vida. Compartilha aqui com a gente como é que você faz. E seus filhos são pequenos, compartilha aí, conta pra gente, porque com certeza com a sua experiência pode contribuir muito com a gente. Então, comunicar para as pessoas a importância de você empreendedora, você trabalhando em casa. Quem é CLT, né, que tem carteira assinada em uma outra empresa, mas está em home office, está trabalhando de casa, é necessário se vestir para o trabalho, se posicionar, coloque seu salto, comunique para as pessoas da sua casa que agora é o seu momento. Se forem crianças pequenininhas, deixar com alguém para que tome conta delas. Se elas sabem que a mamãe está em casa, de repente vai estar chamando mamãe, 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 e aí você vai ter que já ir orientando o seu bebê, o seu filho, comunicando para ele, encontrando formas e estratégias de fazer com que o seu filho, mesmo você estando em casa, ele entenda que você está trabalhando e que você possa ter uma paz ali para que você possa produzir. Então, tudo é comunicação, tudo é rotina, tudo é criar um ambiente, é você se vestir para trabalhar, é você ter uma rede de apoio, ter suporte. E se você não tem condições nesse momento de ter suporte, e aí você vai precisar, de repente, definir algumas coisas. Talvez vai ter que em algum momento reduzir a sua quantidade de trabalho, esperar para trabalhar em um outro horário, quando alguém, por exemplo, tem pessoas que produzem muito à noite, porque é o horário que os maridos estão em casa, e aí as crianças ficam com o marido e ela consegue produzir mais à noite. Então, por exemplo, eu também tenho, às vezes programo muitos trabalhos à noite, estudos à noite, porque eu sei que meu esposo está em casa, ele vai me dar esse suporte com as crianças para que eu possa ir produzir mais. Então, tudo é analisar, pensar fora da caixa. É a gente criar estratégias e redes de apoio e comunicar isso para as pessoas, o quanto que é importante esse porquê e esse para quê. Por que que eu trabalho? Eu trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu preciso pagar as contas, eu preciso ajudar o meu marido. Eu trabalho porque é uma sanidade mental para mim, porque a missão é minha carreira. Por que que eu trabalho? Então é importante deixar muito claro isso. Por que que eu trabalho? Qual é o meu motivo? Qual é o meu porquê? E qual é o meu para quê? Tá certo?
E aí a gente precisa dessa rotina, precisa ter disciplina com os horários e todas as pessoas da casa precisam realmente se envolver nesse jogo da rotina, nesse jogo do que é importante, nesse jogo da disciplina, que você está ali como profissional, como empreendedora, como mãe, como esposa, e todos precisam entender o quanto que é importante esse cuidar dessa rotina para que você possa produzir com mais eficiência e com maior eficácia, tá certo? Então, crie um ambiente propício para isso, sem que tenha tanta intervenção das pessoas da sua casa, é o espaço seu, é o momento seu, e todos devem entender isso, tá certo? Então, encontre o seu motivo maior, o porquê você faz isso, o porquê que você precisa trabalhar, o porquê que você precisa empreender, e todos precisam saber o porquê e o para quê. Às vezes, eu me deparo com algumas pessoas que dizem assim, Lili, eu nem sei por que eu trabalho. Na verdade, eu gostaria mesmo de ficar com os meus filhos. E eu sei que meu marido até consegue suprir as despesas, mas eu já trabalho há tanto tempo, mas eu fico tão em dúvida se fico com meus filhos ou se continuo a trabalhar. Então muitas mulheres ainda me procuram e questionam muito isso, né? E aí, o que é que eu faço? Então, na verdade, é uma decisão individual, né? É uma decisão individual, uma decisão, de fato, familiar. Porque tudo isso precisa ser discutido com seu companheiro. Você precisa também... eu posso parar por um período e depois eu vou retornar ao mercado de trabalho. Então, tudo isso precisa ser alinhado e comunicado e fazer conta mesmo. Será que vale a pena eu sair de casa e colocar uma outra pessoa? E, enfim, fazer conta... conversar com a família e também entender que o trabalho, você se colocar no mercado, você estar no mercado, você ter a sua carreira, é também uma construção de desenvolver o seu emocional, de você estar bem com você mesmo, melhor autoestima, você se sente melhor, você sai um pouco daquela rotina do dia a dia, de uma dona de casa, e começa a respirar uns outros ares, e você se sente um pouco mais importante, né? E um pouco dona da sua própria vida. Então, é decisão individual, é decisão de cada um, não existe uma fórmula, mas sim uma decisão individual, uma decisão familiar, e que você pode sair ali, eu vou trabalhar, eu vou empreender em casa, até meus filhos completarem 5 anos e quando forem para a escola. Então, uma decisão, ou não vou trabalhar, vou só me dedicar à família. Então, uma decisão individual. Mas, se você está em home office, se você está trabalhando em casa, comunique para sua família, fale a importância desse seu momento e quanto que eles precisam, de fato, entender que você está ali trabalhando e que ali é onde você precisa se doar e dar o seu melhor e que você não está ali trabalhando por brincadeira. Então, os filhos vão entender, o esposo vai contribuir, vai ajudar e todos podem apoiar você nesse quesito de empreender em casa ou trabalhar home office. Então, estamos vivendo essa nova realidade e precisamos construir essa sanidade mental, porque se você fica estressada, eu não consigo dar conta de casa, de mim, eu fico doidinha. Então, quando você diz assim, eu não consigo, eu fico doidinha, então você já está aí afirmando e reafirmando para o seu cérebro que não consegue. Então, comunique para as pessoas da sua casa, tenha uma rotina, certo, de horários, com muita disciplina, com planejamento, planeje toda a sua rotina, o seu dia. Busque rede de apoio, coloque os seus filhos nessa rotina para que eles entendam e compreendam o quanto que trabalhar em casa tem os seus desafios, mas tem os pontos positivos, porque a mamãe está ali perto, a esposa está perto e você pode acompanhar o seu filho. Então, tem essas vantagens. Então, vista-se para trabalhar, mesmo trabalhando em casa, se coloque, se arrume, faz de conta que você está saindo para trabalhar em um outro local. E, na verdade, você está em sua casa, mas você tem que estar bem, você precisa se vestir. Seu cérebro precisa entender que você está se comportando como, de fato, uma profissional. E as pessoas da sua casa também. Poxa, ela já se arrumou para trabalhar. Então, ela está aqui, mas ela está ali vestida para o trabalho. E, inconscientemente, todos já começam a entender. E, desde pequenininho, a gente já pode ensinar aos nossos filhos um momento para cada coisa. E eles entenderem que eles podem contribuir com o seu desenvolvimento, com o seu momento e buscar aí uma rede de apoio nesse momento. Eu tenho um horário de trabalhar home office, então vou precisar que alguém venha nesse horário para poder me ajudar.
Ou se seus filhos já estão crescidinhos, com bom diálogo, com bom entendimento, com muito amor, deixar todo o ambiente preparado para eles, coisas para eles brincarem, enfim, uma área ali que tenha bastante pincel, folhas ou a TV, alguma coisa para eles fazerem nesse momento que você precisa se dedicar para o seu profissional. Então, essas são as dicas que eu trago para vocês. Eu sei que não é simples, não é fácil, mas é possível. É possível ter esse planejamento, é possível ter essa comunicação, é possível você descobrir qual seria a sua rede de apoio, essas pessoas que vai contribuir, ou que seja uma creche, que seja uma escola, enfim, tem que buscar uma rede de apoio se seus filhos forem pequenos. Então, encontre o seu motivo maior. Qual é o seu motivo nessa vida? Por que você empreende? Por que você deseja trabalhar em casa? E se isso é possível. Então, meus amigos, eu digo a vocês que é possível sim. É possível organizar essa rotina, é possível planejar, é possível comunicar isso para as pessoas que trabalham ou que moram com você, o quanto que é importante você estar em casa, empreender e trabalhar em casa. Então, agenda, planejamento, rotina, disciplina, se vestir para trabalhar em casa. Então, comunicar e conversar e dialogar muito, falar para as pessoas da sua casa qual é o seu motivo, o seu legado, o seu propósito, a sua missão, o quanto que é importante trabalhar e o quanto que é importante você estar trabalhando em casa nesse momento. Então, tem muitas pessoas trabalhando em casa nesse momento de pandemia e estamos aí buscando estratégias e formas para crescermos nas redes sociais, alavancarmos os nossos resultados. Então, somos muitas pessoas aí se transformando em empreendedores digitais, porque foi necessário, trabalhando com aplicativos e tudo, uma rotina de estar ali com a mão e o olho no celular e ainda produzindo e ainda cuidando de outras coisas. Então, esse é um novo momento, é o que tem para agora e acredito que esse modelo vai ficar aí para o resto da vida e a gente tem que, de fato, se adaptar a esse novo modelo. Então, a esse novo jeito, né, de trabalhar, esse novo jeito de empreender dentro da sua própria casa. Então, vamos nos adaptar, mas vamos fazer isso de uma forma muito estratégica, muito profissional, de uma forma eficaz para que a gente tenha os melhores resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá certo? Então, tenha clareza, saiba o que você quer, tenha rotina, tenha estratégia e lembrando sempre que você precisa cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Então, cuidando da sua mente, cuidando do seu corpo, sabendo o que você deseja para a sua vida, comunicando para as pessoas que você mais ama e sempre lembrando o que é mais importante para a minha vida hoje. Quem são as pessoas mais importantes? O que é mais importante? Então, hoje, muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos. E às vezes, alguém diz assim, poxa, eu poderia ter ficado mais tempo com essa pessoa, eu poderia ter abraçado mais, ter chorado mais, ter andado mais, ter visto mais, ter cuidado mais, enfim. Mas a gente sabe que temos uma rotina, que existe aí também o profissional puxando muito da gente, mas a gente precisa buscar o equilíbrio nessas áreas da vida e realmente pensar o que mais importa para mim nesse momento, né? Quem são as pessoas mais importantes, o que realmente me importa, o que é necessário e o que é essencial. Então, não podemos deixar de trazer como essencial, né, o amor por nós, o amor pela vida, o amor por nossa missão, o amor por aqui a gente quer construir, do que a gente quer viver com estratégia, viver fazendo a diferença. Então, você deseja fazer a diferença de que forma nesse mundo? Então, apenas trabalhando para pagar contas e realizando pequenos sonhos, ou você deseja realmente fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor e sendo uma pessoa que faz a diferença no mundo? Então, gostaria que você refletisse sobre isso. De que forma eu estou sendo uma pessoa que estou fazendo a diferença no mundo? De que forma eu estou contribuindo para o mundo? Quando eu empreendo, quando eu gero empregos, quando eu ajudo pessoas, quando eu sou empática, quando eu contribuo com o meio ambiente, eu estou de fato fazendo a diferença no mundo. Mas eu quero que você pense agora com muita clareza o que você tem feito hoje, que você se percebe sendo um gigante, fazendo a diferença nesse planeta e nesse mundo. Então,
eu só trabalho para pagar as contas, para honrar o meu compromisso, eu ainda não descobri o meu propósito nessa vida, eu não tenho um legado, eu não tenho um porquê, eu não tenho um pra quê. Qual a diferença que eu faço nesse mundo? Eu apenas estou sobrevivendo, vivendo. Mas, Lilian, como é que você quer que eu pense sobre isso se agora estamos vivendo um momento de pandemia e eu não sei nem o que é que vai acontecer? Realmente, estamos vivendo um momento muito desafiador, mas não podemos deixar de planejar, de viver o hoje, de construir um plano de ação, de pensar positivamente, de nos cuidar, de fazer a nossa parte. Então, o meu convite para você é que você olhe para dentro de você, descubra o seu porquê, o seu para quê, qual a diferença que você tem feito no mundo de verdade e que você pare para realmente pensar o que é que você deseja da sua vida, o que você quer para a sua vida e de que forma você vai buscar estratégias para poder se encontrar trabalhando em casa, empreendendo em casa e fazer com que as pessoas que você mais ama compreendam o quanto que seu trabalho é uma soma para que você e todos cresçam, tá bom? Então foi um grande prazer ter vocês aqui, desejo muita, muita, muita luz, muita saúde, muita paz. Construam tudo que tiverem que construir, continuem planejando, continuem vivendo, fazendo a diferença no aqui e agora, encontrando formas de dar realmente importância a quem realmente importa, fazendo a diferença nesse mundo. Então, que Deus abençoe vocês com muita paz, com muita saúde e a gente se vê em uma outra oportunidade. Um grande beijo para vocês. Até breve.